Meu nome é Rose, sou moradora do Pernambuco. Vou relatar a vocês um caso que aconteceu na minha família. Quando isso aconteceu, ainda morávamos em Ingazeira, numa região de muitos sítios pequenos, daqueles que 3 a 4 famílias moravam na mesma terra. No nosso sítio tinha 4 casinhas, bem precárias. Uma era de meus avós, em outra morava meus pais, irmãos e eu. Na outra casinha, uma tia e sua família. E na outra casa, um tio e sua família também. Era muita gente para pouco espaço. Próximo de nosso sítio morava minha madrinha. Ela morava sozinha, não tinha marido nem filhos. Diferente de nós, ela não era nem um pouco humilde. Essa madrinha era muito esquisita. Já era de idade. Dizia ser benzedeira, mas tinha quem dizia que não era bem assim, que na verdade ela era feiticeira. Bom, o fato é que na época do acontecido eu tinha 14 anos de idade. Isso foi há 48 anos atrás. Essa tia minha, que morava no mesmo sítio que eu, era muito soberba. Apesar de sua situação difícil, queria posar de boa. Tinha capacidade de pegar o dinheiro de comprar alimentos para meus priminhos, que eram 3, tudo escadinha, e ia comprar pinga, batom. Às vezes, ia até um matadouro que tinha ali próximo e comprava pedaços de bode, porco, boi e inventava de fazer churrasco, que na época chamávamos de assado. As crianças dela viviam passando aperto e necessidade. Era preciso meus avós, meus pais, ajudar para não ficar pior a situação. Ela sempre foi descabeçada. Seu marido, meu tio, era um banana, só do trabalho para casa. Não questionava os comportamentos errados dela. Dito tudo isso, eu a ajudava a cuidar dos meus primos, porque meu tio havia pedido. Ele disse que não podia me pagar, mas que toda semana me daria um trocado. Eu aceitei, pois naquela escassez em que vivíamos era melhor pingar do que secar. Essa minha tia não saía da casa dessa minha madrinha. Se deixasse, passava o dia todo lá. Talvez porque essa madrinha tinha condições melhores do que nós, e lá minha tia se sentia bem, já que odiava ser pobre. O fato é que minha tia engravidou de novo. Meu tio ficou enfurecido, pois agora seria mais uma boca para sustentar. Mas mesmo assim, ele se conformou. O importante era vir com saúde. A família toda estava metendo a boca neles pelas costas. Conforme foi passando os dias e os meses, minha tia começou a acender velas vermelhas e pretas num cantinho do quarto e me proibia de entrar lá enquanto as velas queimavam. Comentei com meus pais e minha mãe sempre dizia: "Ah, sua tia sempre foi doida, minha filha. Vai ver que é a ideia de sua madrinha. Até parece que vela vai trazer algo para alguém." Eu não sei se vela traz ou não, mas o fato é que eu estava todo dia na casa dela, cuidando dos meus priminhos, e percebi que as coisas ali estavam mudando. Minha tia, que antes passava praticamente fome, tinha dinheiro para toda semana ir fazer rancho. Aumentou até um tiquinho do meu salário. E meu tio continuava no mesmo trabalho, cortando cana, e com o mesmo salário. Aquela conta não fechava. Nunca vi meus tios discutindo algo sobre essa mudança, pelo menos não na minha frente. Também não falavam de onde estava vindo esse dinheiro. Meus avós, pais e tios começaram a perceber também a mudança na vida deles. Reformaram a casinha velha, aumentaram mais um quarto. Minha tia comprou uma TV, era a única ali que tinha TV. E suas idas à casa de minha madrinha aumentavam cada vez mais. Ah, um detalhe que eu esqueci de comentar. Apesar de ser afilhada dessa madrinha, eu tinha pouco contato com ela, pois não sei se vocês sabem, mas antigamente era muito comum os pais arrumarem 2, 3 padrinhos e madrinhas para cada filho. Assim, na hora dos apertos, tinha quem ajudasse as crianças. Eu mesma tinha 4 madrinhas, 3 eu nunca vi. Só conhecia essa mesmo porque morava perto, mas ela nunca foi de conversar comigo,
mas sempre ajudava meus pais com alimentos. Minha mãe tinha uma velha amiga que sempre ia lá em casa. Dona Augusta é o nome dela. Ela já era bem de idade também. E ela sempre falava para minha mãe: Neuza, essa madrinha da Rose não é flor que se cheire. Eu conheço desde moleca. Essa sujeita abandonou os pais velhos e cegos e foi embora para a capital. Saiu só com a roupa do corpo. Anos depois voltou dizendo que era benzedeira e que os santos dela lhe davam as coisas. Por isso que ela não precisava trabalhar. Mas o meu velho me contou, antes de morrer, que numa noite voltando da caça, viu ela entrando no mato. Ele parou a bicicleta e ficou olhando até onde ela ia. Pouco tempo depois, saiu um porco do mato gigante, roncando e correndo. Mas era tão grande que parecia mais um jumento. Sei não, viu? Pra mim, ela vira bicho. Toda vez que Dona Augusta ia lá em casa, contava esse caso, e outro também, que seu filho mais velho viu um animal não identificado entrando na casa da minha madrinha numa madrugada. E de fato, minha madrinha não trabalhava, não tinha marido ou filhos, vivia sozinha. E ali era de longe a pessoa que mais tinha condições financeiras e também nunca saía à noite. Podia ter a festa que fosse, ela nunca saía à noite. Minha mãe não levava muito a sério as conversas de Dona Augusta. E os meses foram passando. Minha tia já estava com a barriga enorme e cada vez mais as velas em seu quarto aumentavam e sua vida melhorava, ao ponto de já estar ajudando nós e outros parentes. Começou o falatório entre a família e até mesmo a vizinhança, como que do dia para a noite minha tia estava melhorando de vida sem trabalhar. E eu que estava todo dia trabalhando na casa dela, vi essa mudança repentina com meus próprios olhos. Em agosto, meu priminho nasceu. Naquele tempo, chamavam uma parteira. Era um menino grande, gordinho, coisa mais linda. Meu tio lhe deu o nome de Matias. Foi uma alegria para todos o nascimento de Matias, menos para minha tia, que não demonstrava preço nenhum pelo recém-nascido. Pronto, agora eu tinha mais uma criança para cuidar, já que ela não fazia nada pelos filhos. Matias iria completar 2 meses em outubro, quando fui num dia cedo trabalhar como de costume. Chegando lá, meu tio já havia saído. Minha tia estava sentada na varanda tomando café. Dei bom dia a ela e fui no quarto ver se alguma criança já havia acordado. No quarto eles estavam dormindo, mas o berço estava vazio. Eu estranhei e voltei lá fora e perguntei: Tia, cadê o Matias? E ela respondeu: Ah, minha sobrinha querida, aconteceu uma tragédia essa madrugada. Matias acordou chorando, lhe dei uma mamadeira e o coloquei no berço e fui dormir. A hora que seu tio acordou para ir trabalhar, foi ver as crianças e Matias já estava geladinho, com os lábios roxinhos. Você sabe que eu não gosto de falatório da minha vida. Pedi ao seu tio que levasse o corpinho dele até sua madrinha, porque ela tem condições de encomendar um caixãozinho para ele. Daqui a pouco, quando a família toda acordar, darei essa triste notícia e vamos ver o corpinho dele na casa de sua madrinha. Eu estranhei toda aquela conversa e frieza dela, mas caí em lágrimas. Foi um choque para mim. Lamentei e lamento até hoje o acontecido. Ainda mais depois de tudo o que aconteceu posteriormente. Nossa família em choque sem acreditar. Fomos até a casa da minha madrinha. Na sala dela, em cima de uma mesa improvisada, um pequeno caixão branco e velas ao redor. O caixão estava lacrado. Velamos o corpinho de Matias por 24 horas, toda a vizinhança se compadecendo daquela perda. Até que em certo momento do velório chegou Dona Augusta, andando amparada por sua muleta feita de um cabo de vassoura. Dona Augusta logo questionou o porquê do caixão fechado. Até então ninguém havia questionado isso. Minha madrinha foi dizendo: é porque o Matias é um anjo, sua alma deve ficar ao lado do seu corpo. Por isso o caixão fechado. A senhora é tão velha, deveria saber disso. Mas a Dona Augusta rebateu: que eu saiba, o caixão só fica fechado quando o defunto tá feio. Minha mãe, percebendo o climão que estava se formando ali, chamou Dona Augusta de canto e falou baixinho: Deixa, Dona Augusta, aberto ou fechado não faz diferença.
Vamos rezar pela alma de Matias. Minha mãe era uma pessoa muito calma e pacificadora. Ela odiava atritos na família. Depois de velado e enterrado o pequeno Matias, voltamos para casa. Aí começaram as conversas. Que morte estranha! Por que velado na casa da madrinha? Por que caixão fechado? Por que isso? Por que aquilo? Até a vizinhança estava desconfiada que tinha caroço naquele angu. Eu continuei trabalhando na casa da minha tia e não vi em momento algum ela ou meu tio chorando ou se lamentando pela morte do bebê. Era como se nada tivesse acontecido. O fato é que depois da morte de Matias, a vida dos meus tios mudou da água para o vinho. Meu tio não precisava mais trabalhar. Compraram mais 3 sítios, carro e o matadouro próximo dali, e 2 vendinhas. Com que dinheiro? Até hoje é mistério na nossa família. Com pouco tempo se mudaram para a cidade vizinha, para um sítio bem maior e mais qualificado. Minha madrinha também se mudou de lá. Meus avós faleceram tempos depois. Dona Augusta também não durou muito, mas ainda enferma em cima da cama, alertou eu e minha mãe. Se eu fosse vocês, desenterrava o caixão do pequeno Matias. Vocês terão uma surpresa. Para mim, essa criança teve foi outro fim, nas mãos da sua madrinha. Aquela sujeita vira bicho. Pouco tempo depois, Dona Augusta faleceu. Minha mãe colocou isso na cabeça. Convenceu meu pai a desenterrar o bebê. Naquela época, ele estava enterrado nos fundos do sítio da minha madrinha. Como o sítio estava abandonado, pois ela havia se mudado também, aproveitamos num dia de manhã e fomos lá, com enxadas e pás. Meu pai não queria fazer isso, achava desrespeitoso, mas minha mãe e eu queríamos ter a certeza que o que minha tia e minha madrinha haviam falado era verdade. E nossa surpresa foi que ao abrir o pequeno caixão branco, só havia pedras lá dentro. Nem sinal dos restos mortais do pequeno Matias. Meus pais entraram em desespero, pois Dona Augusta estava certa. Não tínhamos como confrontar minha madrinha, pois ninguém sabia para onde ela havia se mudado. Meus pais foram até a cidade vizinha à procura dos meus tios, mas nunca os achou. Também nunca mais foram vistos pelas bandas de engazeira. Só sei que até hoje, depois de 48 anos, tudo isso ainda é um mistério para mim. O que será que fizeram? Um pacto? Ou o pequeno Matias teria sido oferecido ou sacrificado a troco de riquezas? Visto que hoje vemos tantos depoimentos na internet de pessoas que dizem ter feito pacto com o diabo para enriquecer, eu acredito que foi isso mesmo. Depois desse caso que aconteceu na minha própria família, eu não duvido de mais nada nesse mundo. Acredito até que o falecido esposo de Dona Augusta viu mesmo minha madrinha transformada num porco do mato, e que seu filho também viu um bicho entrando na casa dela, que pela descrição dele devia ser minha madrinha transformada num lobisomem. Esse caso é real e verídico. Contei conforme aconteceu. Obrigado. Vou começar o meu relato explicando que, apesar das minhas desconfianças, não posso afirmar quem realmente se transformava naquele lobisomem. Mas vocês podem opinar e irei ler vossos comentários. Usarei nomes fictícios, pois sou conhecida em minha cidade por causa da minha profissão. Me chamem de Agnes, sou médica obstetra. Moro numa cidade grande do interior de São Paulo, conhecida como a segunda capital do estado. E não é para menos. Aqui o trânsito é uma loucura. Enchentes e tudo que vocês possam imaginar de uma cidade grande. Sou casada e tenho um casal de filhos. Na época do ocorrido, eles tinham 16 e 18 anos. O ano era 1997. Eu estava cansado de toda aquela correria do dia a dia. Meu esposo, que era caminhoneiro, também estava farto. De comum acordo, decidimos comprar uma chácara para ter uma certa qualidade de vida. Começamos a buscar então esse cantinho do sossego. Achamos uma linda, grande, já com pomares produzindo, muita mata e muito verde, e o melhor de tudo, sem vizinhos. O vizinho mais próximo ficava muito longe. Decidimos comprá-la de imediato. Mal podia esperar para passar uma temporada ali.
A casa da chácara era toda rústica, madeiras de lei, com ampla varanda a rodeando. Tratei logo de encher de redes e cadeiras confortáveis. Depois da compra, fui lá 4 vezes ajeitar os móveis que comprei. Ficava lá o dia inteiro cuidando, uma paz total, só os cantos dos pássaros. Um mês depois de tudo ajeitado, finalmente minha família e eu poderíamos passar 15 dias lá. Eu estava ansiosa. Meus filhos adoraram, se embrenhavam naquela mata, comiam frutas direto do pé, estava tudo incrível. Já estava cogitando alugar a casa na cidade e morar em definitivo ali. No 4º dia que estávamos lá, ouvimos palmas lá na porteira. Ficamos até espantados, pois por ali não passava ninguém. Então fomos ver quem era, e era um casal. Se apresentaram como nossos vizinhos, mas a distância era grande de uma chácara para outra. Os convidamos para entrar, serviam café, chamavam-se Lindaura e seu Pedro. Conversa vai, conversa vem, seu Pedro nos disse: era bom se vocês colocassem uns cachorro bravo aqui, viu? Aqui parece sossegado, mas a gente nunca sabe, né? Então lhe perguntei se ocorria assaltos por ali, e ele disse que não, mas insistiu que colocássemos cachorros bravos. Depois dessa conversa, ele e sua esposa foram embora. Eu achei muito estranho aquele assunto e comentei com meu esposo. Decidimos então comprar um cachorro fila e adotar uns 3 caramelos. E o jeito seria mudar em definitivo para lá, para cuidar dos cachorros. Confesso que eu não me importei nem um pouco, eu amava aquela chácara. Só quem já morou em área rural sabe o quanto é gratificante. Fizemos nossa mudança. Passávamos o dia fora trabalhando, filhos estudando e a noite na chácara. Tudo perfeito. Raramente seu Pedro e dona Lindaura davam uma passadinha lá e batíamos um papo. 2 meses depois começaram a acontecer coisas estranhas. Os meus cachorros, que eram super tranquilos, estavam estressados, latiam muito durante a noite. Eles brigavam entre si, tínhamos que sair lá fora para acalmá-los, e eles sempre latiam perto da cerca, olhando para a mata. A gente olhava e não via nada. Meu marido cogitou comprar uma arma, mas eu não quis, tinha medo de armas de fogo dentro de casa. Pedi para meu filho ir até a chácara de seu Pedro, eu precisava conversar com ele. Seu Pedro atendeu meu pedido, chegou lá em casa com sua esposa Lindaura, e eu lhe contei sobre o comportamento dos cachorros, e voltei a lhe perguntar se lá havia assaltos ou roubos. Ele disse que não, que já morava ali há 13 anos e nunca houve assaltos. Então eu lhe perguntei o porquê dele ter insistido para termos cães. Senti dona Lindaura desconfortável com minha pergunta, mas seu Pedro, com tranquilidade, disse que a região de mata tinha todo tipo de animal e poderia ser perigoso, por isso era bom ter cães no quintal. De repente, todo o meu sossego estava ameaçado, e quando meu esposo viajava, eu ficava mais temerosa. Passei a não dormir quando ele não estava em casa. Isso estava me deixando paranoica. Meu marido então resolveu contratar um guarda e foi perguntar a seu Pedro se ele conhecia alguém que se encaixava nesse serviço. Seu Pedro se ofereceu para o trabalho, dizendo que há muitos anos atrás trabalhava de guarda em outra chácara e que seria até bom ter mais uma renda. Então, ótimo, ficou combinado de seu Pedro começar a trabalhar já na mesma noite, das 22 horas até as 5 da manhã. Na primeira noite tudo ok, os cães estavam calmos, dormimos tranquilos. Na manhã seguinte seu Pedro disse que tudo correu bem durante a noite, parecia que era só mesmo algum animalzinho da mata que assustava meus cachorros. 5 noites depois, os cães estavam novamente loucos, latiam, brigavam, corriam para lá e para cá. Acordei assustada com aquela bagunça. Meu esposo estava viajando e os meus 2 filhos tinham ficado na cidade, na casa de minha mãe. Eu estava sozinha na casa e lá fora seu Pedro e os cachorros. Levantei rápido e me dirigi até a porta da sala. Acendi a luz de fora e olhei pela janela. Não via seu Pedro e nem os cachorros, só ouvi os latidos. Alguns segundos depois, uma pancada muito forte na porta da cozinha, que ficava aos fundos da chácara. Eu gritei de susto e fui correndo para a cozinha. Seu Pedro batia e gritava: "Dona Agnes, abre, abre, Dona Agnes, por favor, abre rápido, Dona Agnes."
Eu, toda me tremendo, abri a porta e antes que eu perguntasse alguma coisa, eu olhei para o chão e vi a cabeça do meu cachorro Fila ali, jogada. Comecei a gritar desesperadamente de tanto medo e pavor. Seu Pedro me empurrou para dentro e trancou a porta dizendo: "Calma, dona Agnes, calma, não grita, calma, faça silêncio." Eu não parava de gritar e chorar, que cena mais horrível. Perguntei: "O que está acontecendo, seu Pedro, o que está acontecendo?" E seu Pedro, muito assustado e tomando fôlego, foi me dizendo: "Dona Agnes, tem um bicho lá fora, um bicho muito grande. Ele veio da mata e pulou a cerca. Eu estava lá na frente e corri para os fundos, e os cachorros estavam brigando com aquilo. Foi quando ele arrancou a cabeça do seu cachorro e jogou na porta. Eu saí correndo, dona Agnes. Me desculpa, mas eu não pude fazer nada." "Que bicho era esse, seu Pedro? Que bicho é esse?" "Eu não sei, dona Agnes, eu nunca vi por aqui." Naquela noite passamos momentos de apreensão. Qualquer barulho lá fora era um terror. Estava tudo virado de cabeça para baixo. Os cães continuavam a latir. Mal amanheceu o dia, seu Pedro saiu para fora e recolheu partes do meu cachorro e enterrou. Eu não tive coragem de ver. Meus filhos chegaram à tarde e eu lhes contei o que havia acontecido. Depois à noite, seu Pedro chegou também para seu turno e confirmou para meus filhos que era um bicho que ele nunca havia visto. Nas 2 noites seguintes, nada aconteceu. Meu marido chegou de viagem e providenciou uma arma para seu Pedro e disse que ele não hesitasse em atirar se fosse necessário. Seu Pedro não parecia muito certo disso, mas também não discordou. Numa madrugada de domingo para segunda, acordamos novamente com toda aquela movimentação na nossa chácara. Dessa vez eu não estava só. Meus filhos e marido estavam em casa. Logo levantaram e disseram que ia lá fora ver o que estava acontecendo e ver se seu Pedro estava bem. Eu implorei para eles não irem, mas não adiantou. Pegaram facas e saíram os 3. Eu me tranquei e fiquei olhando pelas janelas. Os cachorros corriam para lá e para cá e latiam muito. Poucos minutos depois escutei os gritos dos meus filhos e de meu marido. Eu entrei em desespero. Não sabia o que fazer para ajudar. Sentia muito medo, confesso. Abri a porta da sala e eu saí na varanda. Todos estavam perto do pomar, onde não tinha iluminação. Eu ouvi rosnados. Achei que era uma onça. Fiquei com mais medo ainda. De repente eu vi meu filho caçula vindo correndo em direção à nossa casa. E eu perguntei para ele: "O que está acontecendo, filho? O que está acontecendo?" Meu filho, de moreno, estava branco. Seus olhos pareciam querer saltar para fora. Mãe, o pai falou que é um lobisomem. Mãe, é muito feio, um bicho feio, mãe." Eu não acreditava no que ele estava me dizendo. Escutei um tiro e um grito horripilante. Os cachorros saíram correndo atrás de algo que corria para a mata. Todos voltaram correndo para dentro de casa, inclusive seu Pedro, que estava muito bravo e chegou até a discutir com meu marido por ter lhe tomado a arma e disparado naquele ser. Tava uma confusão louca, todo mundo falando ao mesmo tempo. O dia amanheceu e seu Pedro saiu para sua casa, mas antes pediu demissão, disse que não dava mais para ele. Não entendemos muito bem, mas aceitamos. Passou uma semana e não ouvimos mais nada, tudo calmo, como antes. Também não vimos mais o seu Pedro. Então meu filho mais velho foi até a chácara de seu Pedro levar o envelope com o pagamento dele. E ele voltou assustado para casa e falou: "Mãe, pai, eu vi algo que acho que tem a ver com o lobisomem que apareceu aqui." A mulher do seu Pedro, a dona Lindaura, estava deitada no sofá com uma faixa no pé. Quando ela me viu, ela se cobriu escondendo mesmo. Seu Pedro tomou a frente, pegou o envelope e nem agradeceu. Eu acho que seu Pedro sabe muito bem quem que é o lobisomem, viu? Diante dessa informação, eu não queria ficar ali nem mais um dia, pois não sabia se era a dona Lindaura mesmo que virava bicho. E se fosse ela, e seu Pedro fosse querer alguma vingança contra nós. Mas também não posso acusá-la, pois ela fazia todo tipo de serviço em sua chácara. Talvez tivesse apenas se cortado na lida do dia a dia. Enfim, voltamos a morar na cidade e colocamos a chácara à venda. Claro que não escondi nada do novo comprador, pois assim como eu não quero mal para minha família, também não quero para a família dos outros. Contei o motivo da venda e também da desconfiança na mulher do seu Pedro virar bicho. O novo comprador não hesitou em comprar, pois vendia abaixo do preço de mercado,
E ele nos disse que nasceu e cresceu em sítios de Minas Gerais e já tinha visto muitos lobisomens por lá, que isso já não lhe assustava mais. Mas se essa fera entrasse em sua propriedade, levaria chumbo grosso. E essa foi a minha terrível experiência com a área rural e o tal lobisomem. Será que era a Dona Lindaura? Bom, gente, esses foram os relatos de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.